E a contribuição colocou aí e a gente colocou aqui. Tá bom? Vamos lá, tá bom. São 10. Gente, 16 minutos prometidos, começados. Let's go. Boa noite, meu nome é Jefferson e hoje eu vim apresentar o nosso projeto do sistema de locadora de veículos. Primeiramente, eu vou apresentar aqui o Denis Andrade, o Everton Dias, a Ana Vanoli e o Leandro Rou. Nós fizemos uma pesquisa de campo para saber como era o processo de uma locadora de veículos. Vimos que o processo de locação era feito de papel, gerando atrasos de armazenagem, né, em busca desse material. Né. O cenário, como é que é o cenário da locadora? O cenário é composto por clientes, funcionários e os veículos. Né. Os funcionários temos o atendente, né, o gerente e o inspetor de veículos. O atendente faz reserva, cancela a reserva e faz cobranças. O gerente cadastra os carros, cadastra os funcionários e registra as avarias que foi feita com os veículos. O inspetor de veículos. Você não está na classificada? O inspetor de veículos pega os veículos do estacionamento e traz para o cliente e faz um formulário de checklist, pegando as avarias iniciais e as avarias finais. Com a implementação do sistema, o cliente poderá fazer o processo de cadastro online e também poderá ser feito na locadora, facilitando assim todo o processo com custo para conta. Pessoal, boa noite. As funções de negócio nada mais do que as principais áreas desse sistema que nós estamos apresentando. Se amanhã ou depois vocês resolvem modificar toda a estrutura da sua empresa, esses tópicos, atendente, gerente, consulta, são os principais itens que não vai poder faltar e não vai poder ser alterado nas suas funções de negócio. Após detectar essas atividades, nós levantamos os processos de negócios, ou seja, são as partes que executam a tarefa, determinam o que cada um vai estar fazendo, o que cada departamento é responsável. Nós detectamos vários processos de negócio, mas nós estamos mostrando os 3 que são os principais. Um deles seria o cadastro de clientes, que vem a ser isso: o cliente acessa o sistema, faz o seu cadastro, preenche os dados que o sistema está solicitando, consegue estar fazendo a locação do veículo, consegue estar contratando qualquer tipo de equipamento adicional, seja GPS, seja airbag, seja cadeira de criança, e consegue estar finalizando a sua transação, tudo isso online. O outro sistema é a reserva do veículo. Este processo pode ser feito via web pelo cliente ou na loja pelo atendente. Ambos conseguem visualizar todo o procedimento executado no sistema, aonde quer que ele esteja. Tá? Todo o sistema é visível ao atendente na loja, seja finalização ou início. E o último seria a abertura de locação de veículo. Esse vai verificar se o cliente já possui o cadastro. Se ele não possui o cadastro, vai ser iniciado o seu cadastro na empresa, verificado se ele tem algum tipo de restrição ou não. Não tendo a restrição, dá esse prosseguimento ao seu carro, ao dia que ele deseja, quantidade de dias, né? Se é de luxo, se é simples, os itens adicionais. E daí por em diante ele vai estar seguindo todos os seus processos até que ele consiga devolver o veículo à locadora. Bom, boa noite, pessoal. Dentre os processos que nós levantamos junto à locadora de veículos, vamos passar um diagrama de caso. O cliente pode
poderá fazer o cadastro via web. Após efetuar o cadastro, ele vai poder fazer, selecionar o veículo disponível no estoque ou também reservar algum item adicional, como GPS e IPV. Feito essa seleção ou a reserva do veículo via web, o cliente deverá vir comparecer na loja. Desculpa, acompanha o dedo ali, qual processo que você está falando? Estou falando do cadastramento do cliente via web. O seu dedo do ET é mais legal, né? Prefere o dedo? Não, eu estou falando dele, não, o seu dedo é mais legal. Só esse daí é o diagrama aqui? De alocação de veículo, abertura de locação. Tá. Na alocação de veículos, o cliente pode fazer acesso direto pela web, se cadastrar e localizar o veículo desejado no estoque. Após localizar o veículo desejado, ele pode reservar também algum item adicional, como o GPS, como foi falado. Feita essa reserva, o cliente deverá ir à loja com os documentos que comprovem o endereço, CPF, RG, para poder estar efetivando o cadastro. Após efetivar o cadastro, é feita uma consulta ao Serasa. O Serasa aprovando, é aberto então uma alocação. O veículo é entregue para o cliente, é feita uma vistoria junto ao inspetor de veículos, que vai avaliar o estado do veículo entregue para o cliente. Ambos assinam essa avaliação e o veículo é entregue ao cliente. Na data combinada, o cliente comparece na loja para a devolução do veículo e é feita uma nova vistoria. Nessa vistoria, se caso houver alguma divergência de danos, é passado para o gerente avaliar o prejuízo e inserido no valor em aberto para o cliente. O cliente, finalizando então o pagamento, a alocação termina. Para simplificar o diagrama, a reserva de locação de veículos. Ted, já para ficar. Não, toca, deixa vocês seguirem a aplicação, depois eu volto e pergunto uma vez. Vai lá. E o cliente acessa a tela inicial, a tela de login, a seleção da login não dá para né? Seleciona o modelo básico ou luxo, seleciona o veículo, seleciona os itens adicionais, confirma, né? Confirma os itens adicionais e seleciona a data. Seleciona a data, aqui ele volta para o campo de reserva. Né? Nesse campo de reserva tem umas opções, né, como posso dizer. Que, se tiver faltando menos de 4 horas para a reserva, o cliente não pode cancelar a reserva. Não pode reservar o veículo antes dessas 4 horas. Né? Você tem que ter 4 horas para fazer a reserva do veículo, inspeção do veículo e a alocação do veículo. Tá? Feito isso, ele não consegue, feito todo esse trâmite das 4 horas, ele poderá fazer a sua reserva novamente. A pergunta aí é se ele não pode reservar. Isso, menos de 4 Só horas. se reserva Ele não pode pode até 4 horas. cancelar ou excluir a reserva com menos de 4 horas. Se ele fizer esse cancelamento, ele vai ter que pagar uma taxa, porque o carro já estava guardando ele na locadora. Então, se ele tenta fazer esse cancelamento via web, aparece uma mensagem dizendo para ele entrar em contato com a locadora, que aí a locadora vai informar ele que ele tem uma taxa a pagar. Boa noite, vou mostrar para vocês um diagrama de caso de uso. Esse diagrama de caso de uso, ele tem todas as partes. O caso de uso primário, que é a parte principal do sistema, é pelo motivo o qual o sistema foi desenvolvido. A parte secundária, que normalmente é a parte de cadastro, que é importante, mas é algo que é feito raramente, não é algo que é feito sempre, como é o caso do principal. E a parte de uso oposta, que é a parte de exclusão, de cancelamento. Nesse diagrama de caso de uso, nós temos os atores que são o cliente, o Serasa, o atendente, o gerente, o gerente e o inspetor de veículo. O cliente, ele pode fazer o cadastro do cliente via web, ele pode buscar veículo, ele pode reservar o veículo
ele pode cancelar essa reserva de veículo, pode escolher os itens adicionais. Observe que essas ligações são extensas, que mostram que ele não é obrigado, só porque ele buscou o veículo, fazer a reserva ou escolher os itens adicionais. Ele pode simplesmente cancelar a reserva ou nem fazer. Assim como que é o caso do ator Serasa, que faz a aprovação do cliente na hora de abrir locação. Essa ligação é include, que mostra que é obrigatório. Na hora que ele vai abrir a locação, o Serasa tem que aprovar o cadastro dele, até para garantir a locadora. Independente da forma de pagamento? Independente da forma de pagamento. Você faz um pagamento de uma locação de R$400 no seu cartão de crédito e está levando um bem de 30, 40, 50 mil. Vocês entrevistaram, né? Sim, a gente fez entrevista de Ele pediu isso? Ele disse que tem, o sistema dele tem. E tem Serasa para qualquer Tem. forma de pagar. O atendente tem as mesmas funções do cliente, ele pode fazer a mesma coisa, mas só o atendente abre locação, que é feito na loja. Porque o cliente tem que ir até a loja para levar os documentos, para mostrar que ele é ele, para comprovar que os documentos são reais. Assim como fechar a locação também é feito só pelo ator atendente e realizar a cobrança. Veja aqui que no realizar a cobrança tem a opção de cancelar a cobrança e devolver o dinheiro. Por quê? Isso está ligado para o Extend também, que não é obrigatório, pode acontecer normalmente. Esse cancelar a cobrança, o rapaz da locadora falou que normalmente não. Acontece que o cliente chegar para devolver o veículo, devolve o veículo, ele fecha aquilo e por algum motivo ele resolve que ele quer ficar com o carro. E aí o que acontece? Para ele não ter que abrir outra locação, com o mesmo carro, com o mesmo cliente, fazer toda a aprovação pelo Serasa novamente, né? Que já está pré-aprovado, porque é pré-aprovado a primeira vez, ele cancela esse fechamento. Se o cliente já tiver pago, ele devolve o dinheiro e o cliente fica com a mesma abertura de locação, sem a necessidade de ser feito duas. O gerente, ele mantém os cadastros, tem aqui, cadastro de categoria. Ele está ligado ao cadastro de veículo que não include. Para cadastrar um veículo, tem que ter pelo menos uma categoria cadastrada. Se essa categoria for excluída, o carro que está ligado a ela também é excluído. E o inspetor de veículo, ele faz a inspeção quando o cliente pega o carro, registra as avarias encontradas no carro, quando o cliente devolve o carro, ele registra novamente, compara a entrega com a devolução. Se tiver alguma diferença, é passado para o gerente e passa isso para o fechamento de locação. Bom, dando continuidade ao cenário criado aqui, explicado pelos membros da equipe, no processo de desenvolvimento de software. Você sabe que esse é o que eu gosto. Onde foi analisado o cenário, foram colhidos os objetos do sistema, definidos os atores do sistema e foi feito o detalhamento dos casos de uso. A partir daí podemos então dar continuidade no nosso processo citando sobre o diagrama de classe, que é muito importante por definir a estrutura do projeto de sistema a ser definido. Bom, temos aqui, primeiramente, falando de uma maneira mais técnica do nosso diagrama, a classe pessoa, e de um modo geral contém diversos atributos que são usados pelas classes abaixo, que são subclasses. A classe pessoa é uma superclasse, e essa herança com essas demais classes. Temos aqui também uma associação que ocorre entre a locadora e o cliente. Essa associação gera uma classe de associação que é chamada locação. Quando é criada essa classe de locação, agregada a ela, temos também a classe veículo, que serve e compõe as informações necessárias para a locação. Juntamente com a locação também temos uma composição que é feita pela classe itens adicionais, que pode ou não estar participando do processo da locação. Bom, com isso eu termino aqui a explicação do diagrama de classe. Bom, pessoal, levantamos então todos os procedimentos envolvidos no negócio da locadora.
Foi definido todos os modelos de negócio, porém, com a restrição de tempo, só verificamos 3 procedimentos. Esse sistema trará para a locadora maior agilidade, uma precisão maior na busca de informação, maior comodidade para os clientes e um maior controle também em relação a locações, a estoque e disponibilidade de veículos. Muito obrigado. Considerações finais do trabalho, o que vocês sentiram, o que vocês aprenderam, o que vocês exercitaram nesse trabalho? Fala por você, depois eles falam se concordam ou se concordam. Eu vou falar que eu aprendi muito de diagrama, muito. Eu fiz um monte de vezes e a gente fez junto. O diagrama de um era ajudado pelo outro, então eu posso falar por mim e posso até falar um pouco por eles. No levantamento de requisito foi a mesma coisa. Eu fazia, aí pegava com eles, aí um alterava, falava, ó, faz assim, faz assim. Diagrama de classe, diagrama de caso de uso, a gente fez junto várias vezes, foi e voltou, era 200, 300 e-mail, tudo junto. Perdi e-mail, perdi a documentação. Mas você não mandou a documentação, eu ia e enviava de madrugada. Trabalhei 7 horas da manhã. Fez muito. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã acordada, mandando e-mail para todo mundo, mandando SMS para todo mundo. Quantas vezes vocês passaram da 1 da manhã fazendo isso? Quantos dias? Eu passei umas 4, 5 noites virando Mas eu trabalhei muito esses últimos. Mas é que eu posso falar por mim, eu fazia muito cedo, porque eu acordo muito cedo. Então era 6h30, eu já ficava fazendo isso, mandando e-mail para eles. Então durante o dia eles acabavam. E o final de semana que eu acabei com o final de semana de todos. Esse final da semana trabalhando? Sempre não. Fazendo as considerações. Tentar seguir a ordem. Você, Jefferson? Sim. Você foi bem no diagrama. Calma. O palquinho não assusta. Calma. Vai assustar mesmo. Quando você tiver pessoas que não confiam no seu trabalho, vai ficar mais ainda. Não é o caso hoje. Já fica para os próximos. Relaxa. Everton, mesma coisa. Everton, você. Falei que eu não ia lembrar, então falando assim. Calma. Vocês foram bem no diagrama. Tem algumas coisinhas para falar. Assim, o diagrama de classe de vocês. Depois eu vou ver pela matriz de responsabilidade, que eu não achei no trabalho aqui, mas vocês me mandaram. Mas você não precisava ter dividido tanto as pessoas. Você vê que vocês não conseguiram achar atributos que separassem cliente, atendente, inspetor e gerente. É pessoa. Você não precisa dividir pelas funções de negócio. Atores não viram classes por definição. E aí você começa a ter que justificar essas classes e vincular assim. A locação é ligada com o gerente, é ligada com o inspetor, é ligada. Na verdade, você tem pessoas trabalhando ali. Se você precisa de um atributo que é quem fez alguma coisa, dá um nome para esse atributo. Pode até ligar ele lá, mas legal dar um nome. Tem uma ligação de gerente com veículo, todo mundo consegue entender o que é. E eu acho, particularmente, que locação de veículo e itens adicionais pode ser uma subclasse só. Pode ser uma composição só. Itens da locação. Tem um veículo obrigatoriamente, mas pode ter mais coisas. Mas é de implementação. Essa ligação do gerente com o veículo, nesse sentido, é a função do gerente, que de apurar as avarias. De apurar as avarias. Porque se o inspetor encontra a diferença nas inspeções, ele passa para o gerente essa diferença. E o gerente passa o valor. Então o gerente avalia vários carros e o cara é avaliado. Quando existe uma avalia. Quando existe uma diferença nas inspeções dos carros da entrega e da devolução. Mas falta um N para N. Tem um N para N aí. Ele inspeciona. E a classe inspeção estando no meio faria sentido. Por isso que eu não. Decidi falta. Serada também, mesma coisa. Vocês meteram uma classe aqui porque tem um ator lá. Não precisa. Não tem uma classe necessariamente. Você pode até separar uma classe. Na inspeção você tem uma classe, você tem um métodozinho que lá vai dar no Serasa, mas é uma funçãozinha.
pensa no meio do código, você vai ter uma funçãozinha lá que vai no Serasa e volta e beleza. Ou não, beleza, mas vai lá validar. Mas a ideia tá legal, gostei muito do caso do uso. Tá bem detalhado, até detalhado demais. Depois eu rabisco aqui e mostro para vocês. Por exemplo, devolver dinheiro tá dentro de cancelar a cobrança, né? Cancelar a cobrança é o if lá. Se é dinheiro, devolve dinheiro, se é cartão, devolve cartão. Então você não precisa ter um subcaso, mas tá bem bom, tá bem detalhado. Denis, falo bem, você fala bem, você se expressa bem, isso é bom. O diagrama especificamente tinha umas duplicidades de seta sem paralelismo, tinha coisa que chegava em um lugar que você não sabe o que chega primeiro do que não chega, você pode chegar, você pode. Para isso serve a barra de paralelismo, mas no geral ele está compreensível. Eu só acho que está misturado retirada de veículo de entrega de veículo. São fatalmente dois processos diferentes, porque tem um timing diferente. O diagrama de atividades ele é temporal, né? Você sabe quando começa e quando termina. E ali tem o período inteiro que o cara ficou com o carro, teoricamente está naquele meio. Você fica esperando aguardar. Então, os processos de entrada e saída eles são diferentes. O cara não fica aguardando, né? O sistema não fica aguardando. Ele fecha a entrega e tem um outro estágio que é a hora que o cara chega para entregar o veículo. Nós entregou e cancelado de acordo. Eram dois Você entregou, beleza. Eu faço outro processo para receber. É check-in, check-out. Beleza? Está muito bom o trabalho de vocês, as notas são individuais, não cabe falar aqui, mas em geral está bem bom. Não falei especificamente do rolo. Legal falar, e ainda legal falar, na tua parte era legal separar processos por área. Ficou só área, só processo. Essa área faz, e você falou isso. Então ficou mais difícil de entender que você tivesse os boletos mesmo. A área tal faz isso. E você falou, vocês tinham a informação, é só como separar. E aí, dica de apresentação total, cara. Você falou, você usou gerundismo pra caramba. O atendente vai estar fazendo, o gerente vai estar aprovando. Corta isso da sua vida, vai ali e vomita lá embaixo. Esse negócio agora, saindo. Nunca mais usa. Vai, põe a mão no peito e fala que eu juro por Deus que eu nunca mais vou usar esse negócio. Vai. Juro por Deus que eu vou usar. Pelo amor de Deus. Nunca mais. Nunca O mais. orientador do semestre vai estar lascado. Nunca mais fez isso. Pra você, Tá gravando, vou olhar. nunca mais. Dois problemas que a gente tem, um mais grave e um menos grave. E um até eu tenho esse vício de linguagem volta e meia. Na verdade não é travessão, e a gente põe esse negócio pra caramba. E esse é pior, muito pior. Então, cara, call center, elimina de call center, ganha 300, 400, 500 reais, não é à toa. Se alguém tiver aqui trabalhar aqui em call center, vocês estão estudando Tem alguns. para trabalhar, né? E assim, fica a dica. Não se usa, tá errado, um português errado, é um vício de linguagem que a gente tem. E se vocês não sabem de onde veio, é porque existe em inglês. É keep on going, keep on doing, aí você fala isso. Lá não está errado. O animal que fez o manual em português, ele traduziu isso ao pé da letra, todo mundo saiu falando no telefone. Em português está errado, beleza? Pega muito mal em apresentação para cliente, principalmente. Então, gente, hoje meu papel aqui não é simplesmente correção. É a nossa última interação até prova em contrário.